vai começar mais um podcast, né? Aqui quem fala é o Alberto, da The Jugament. E aí a gente vai trazer mais um episódio aí, mais podcast, né? Dessa vez trazendo aí o quadro de cartas banidas, e eu faço a pergunta, né? Elas merecem voltar, né? No caso aqui, a que a gente vai falar dessa vez, desse episódio 38, é Royal Oppression, né? Uma carta aí que trouxe aí um significado muito forte pro jogo, principalmente pro formato Edison, né? Ela tava 3 e 3 não, tava 2, minto. E aí eu decidi trazer, né, um pouco esse quadro aí devido à relevância aí que os retros formatos estão trazendo de volta, né? Grandes campeonatos aí para fora, em Itália, Europa, África do Sul, né? Alguns locais daqui do Brasil, né? Sempre foco aqui no Brasil também. Então tem muitas cidades aí que tem feito torneios, né? E aí eu trazer a discussão para a carta no formato atual, né? Que é o formato principal, não os retroformatos. Mas sempre tive uma certa Bryope, né, nessa carta aqui, porque a gente tem que ter um pouco de mente aberta aí para tentar discutir, tentar distinguir, né? Vou colocar aí o efeito para vocês. Acho que tem alguns que não vão conhecer, né? Supostamente o efeito é uma carta um pouquinho antiga. O último reprint dela foi da Gold, né? Então já tem um tempinho. Da Gold antiga, né? O efeito dela aqui cada duelista pode pagar 800 pontos de vida para negar uma invocação especial de um ou mais monstros, né? Ou um efeito que inclua esse efeito, né, de invocação especial. E aí tu destrói aquele monstro, né? Tu nega a invocação e destrói o bicho, né? Ela tem aquele manejo da Bottles Trap Hole, né? Uma carta antiga também que a galera usava bastante, né? Até o meados aí de 2013, 2014, né? E era uma carta também que não era uma counter, tá? Então ela tinha umas características bem... dava muita discussão, né? Na época, porque não era uma counter, mas negava a invocação. Mas em alguns casos, meio que tinha uma discussão em volta, né? Porque a carta realmente não era counter, então o bicho, ele meio que traz pro jogo, só que aí tu vai negar a pisada dele, né? A invocação dele. E aí, como é um efeito de level 2, aí alguns bichos tinham tolerância aí, né? Contra esse tipo de destruição, né? De efeito. Entendeu? Que já é uma coisa já que já é muito puxado aqui pro Yu-Gi-Oh! Moderno, né? Mas na época do Edson, por exemplo, era uma carta muito forte, né? Muito forte. Só que também ela é uma faca de dois gumes. Se tu consegue fazer um campo, sustenta ele e usa ela, beleza. É o que aconteceu, por exemplo, com a Imperial Order, né? O cara fazia o campo, os Short Souls, né? Fazia o campo. Aí ativava a Imperial Order, não podia ativar spell. Aí ficava com os bichos lá que negava efeito, bania, fazia um monte de coisa e já era, né? Era uma win condition praticamente para pelo deck de Rune que não rodaria com a Imperial Order, né? Apesar que a Imperial Order ela ficou no momento aí da época do Sky Strike, não fez porra nenhuma, mas é outra condição, né? O deck é muito mais forte, ele é um deck de spell, mas ele consegue tirar aí a Imperial Order, né? Ele consegue trabalhar bem em cima aí dessas boards de negate de spell, né? Tipo, Natura não faz nada, mas mesmo assim, porque o power creep do deck o power creep da carta em frente ao deck é muito maior, né? Então são constâncias diferentes, mas aí
muitos outros decks, tipo Branded, que vieram depois do banimento da Imperial Order, né, não conseguiriam ter o seu game design aí corretamente, nos planos do formato da Konami, né, o formato do Yu-Gi-Oh! Que tá agora. Então com Imperial Order não teria esses decks que tem hoje. E o Royal Oppression, né, eu tenho o mesmo pensamento também. E aí atrapalhar bastante decks aí jogar, né? Alguns não, alguns sim, né? Mas seria uma carta bem absurda, né? Então essa vai ser a discussão de hoje, né? Assim, eu vejo que é uma carta que ela tem uma condição, pode ter uma condição de sair, tem. Isso vai depender de uma errata, né? Que ela vai pegar aí futuramente, né? Porque ela precisa de print, né? O print dela já é um pouco antigo. E aí esse ano de 2023 está marcado aí por os retroformatos, né? Os GOT da vida, os Historic Decks, os livraria de formato, né? Glitter, né? Formatozinho do Sangan, outros. Então tá recebendo muita carta antiga aí que tava sem reprint e tava difícil de achar. Vai ter aí a coleção do 20º aniversário, né? Então vai ter a reprint aí das coleções clássicas aí, né? 5 coleções, até acho que Magic Ruler, né? E não sei, essas informações tem que consultar lá mesmo. Mas é uma carta que, com errata ou sem errata, ela também precisa de um print, né? Porque aí, logicamente, você dá aí vantagem aí para outros formatos alternativos, né, do jogo. E vamos falar agora da retórica aqui de como ela poderia estar no Advanced, né, defendendo a carta, defendendo a volta dela, né. Logicamente ela precisaria de uma errata, por exemplo, uma vez por turno, né, de cada duelista, né. Só que aí daria também um nerf muito, muito forte, tiraria a característica da cada, mas nada mais justo que isso, né? Ou então aumentaria a quantidade de vidas pagas, né? Podia botar 2.000 de vida para negar. E assim, claro, muitos decks aí ia trabalhar muito em cima dela, né? Conseguir usar ela, mas seria um custo maior, mais elevado, entendeu? Que traria aí um pouco mais de consequências, né? Até porque a guerra, os match modernos, ele consiste também em preservação de recurso de vida, né? A vida também é um recurso, então com a quantidade aí aumentada de pontos, né, para pagar, ou então uma errata de uma vez por turno, seria uma carta um pouco mais interessante, né? E seria uma ideia interessante para colocar. Mas tem também a condição dela vinha 3. Vinha 3 já. Tem a condição dela vir pro jogo sem a errata, né? Assim como a Imperial Order aconteceu com a Imperial Order, né? Se dá uma doida da Konami um dia achar que pelo game design de algum deck permitir que essa carta seja usada, então seria uma carta, ou ela sofra mesmo um próprio power creep, né? O formato, as coisas cada dia tá mais cabulosa, né? Os decks estão cada dia mais fortes, então a curva tende a ser maior, né? Olha como foi o Teara. Se tu pegar um Teara e pegar um deck do passado, o Teara é muito mais forte que um deck do passado, logicamente. Então a curva ela tá subindo muito, né? A gente viu que o Teara simplesmente nerfou o Brave Token, por exemplo, sem o Brave Token pegar uma lista sequer, né? E aí tem, claro, tem outras cartas problemáticas pra caramba, né? Outras que já levaram lista. Então é um ponto a se considerar, né? Ela tem também assim como o Imperial Order, tem uma válvula de escape aí para ficar limitada, quem sabe, né? Eu posso até ser um cara que tá trazendo isso pela primeira vez aí,
por aqui pelo YouTube, né, falando sobre isso, tem essa lógica, mas tem de fato mesmo uma chance dessa carta voltar 3, né? Seria um absurdo, mas tem possibilidade, né? Assim como a Perose teve ela voltou, a galera meio que ficou bem, entendeu? Então, assim, eu vejo que cartas assim, né? Eu sou não sou ortodoxo com o Banish, tá vendo? Eu acho que uma carta ela pode estar livre, pode estar banida com o tempo, né? Em cada formato, né? Com expedições. Então, se ela dá problema no formato, bane. Se ela não dá mais problema, aí vai soltando devagarzinho, ou solta 3, né? Mas eu acho que Banish ela tem que ter essa veiculação, entendeu? Entre o banido e as restrições que tem na estrutura do jogo, né? E até colocaria mais restrições ainda. Porque, por exemplo, a mecânica da Banish do Duel Link é muito interessante, né? Sobre questão da elevação das cópias de cartas, né? Da Banish a primeira Banish do Speed Duel também funciona dessa mesma maneira. Então, tudo é uma questão do design do jogo, né? Game design mesmo, né? Então, ela pode ficar limitada aí numa circunstância. Vai depender do que a Konami vai criar pro jogo aí futuramente, né? Lógico que isso vai dar um problemão, né? Aí tem a questão das erratas, né? Como as erratas funcionariam, uma errata inteligente? Talvez pagando mais vida, talvez colocando uma vez por turno. Seriam aí umas condições interessantes, né? De trazer essa cartinha de volta, se por algum motivo a Konami queira explorar o tema, né? Também, então é isso. A discussão aqui é um pouco mais assim, viagem, né? Mas sempre eu tenho que forçar os quadros, né? Eu tenho que forçar as cartas, né? Para ver o que eu posso espremer aí de suposições, né? De posições aí, de tipo de que a gente pode tá discutindo isso aqui, né? Sem dúvida é uma carta que é um pouco ruim para voltar pro jogo, mas como falei, questão de errado, questão do próprio jogo mesmo, né? Eles criarem um ambiente para a carta ser usada, ela vai ser usada, entendeu? Nem toda carta que está bonita, ela tem suscetível a algum tipo de transformação, né? Seja para ficar lá ou para ser restrita, para levar errada, porque é o que acontece, é assim que funciona a estrutura do game, né? Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Minha opinião, né, é que ela não deveria voltar, não. É muito problema, né? Principalmente com o ruling, né? Dava muito problema na época assim, com regras, né? Mas tem gente que gosta da carta. Eu gosto da carta, realmente. É que nem a Vanish. A Vanish é uma carta que eu gosto pra caralho, mas não tem condição, né? Pelo nosso jogo atual não dá. Então assim, é isso, né? Valeu, galera. Espero que tenham gostado. É pequenininho, né? Trazer os quadros menores, sim, né? Em formato de podcast. Então é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou.